O Carille não é mais treinador do Santos. A diretoria do Peixe fez o comunicado de maneira oficial e depois de muitas rusgas, o treinador deixa o clube numa passagem que tem a cara do futebol brasileiro, tanto pela forma que começou, como pela saída conturbada do treinador, que cumpriu exatamente aquilo que se esperava dele, mas ainda assim, ele deixa o comando do Santos com um sabor amargo que, se você não olhar os números, acredita que foi um verdadeiro fracasso. Mas se não foi um fracasso em números e terminou com um objetivo conquistado, por que é que o Carille deixa o clube debaixo de críticas, vaias e tanta pressão da torcida pelo seu trabalho no comando do Alvinegro Praiano? A gente vai falar melhor com você sobre isso e da verdade por que é que o Carille foi demitido do Santos. Eu imagino, Calas, muitas emoções, né? Na cabeça do Carille. Ele foi campeão com a equipe, ele subiu com a equipe e no momento em que ele sobe ao palco para pegar a sua medalha de campeão, a torcida vai, né? Com uma rodada de antecedência, o Santos conquistou o título da segunda divisão do Campeonato Brasileiro e tá de volta para a elite do nosso futebol. Lugar esse de onde o Santos nunca devia ter saído, vamos concordar, né? Foram administrações desastrosas e muita falta de compromisso e profissionalismo de algumas figuras que acabaram colocando o Peixe pela primeira vez na história numa segunda divisão. E se a vida de um treinador no Brasil não é fácil, mesmo que brigando por um título na Série A, imagine só como não é a vida de um treinador que assuma um clube dessa dimensão como é o Santos, que não foi nem de longe uma viagem tranquila e pacífica. Quase nunca é quando se trata de um grande clube no Brasil na segunda divisão, principalmente como o time que o Carille tinha em mãos, que não era lá um elenco tão recheado assim. A camisa pesada para os adversários é claro que assusta, mas a camisa também é pesada para os jogadores usarem e conseguirem desempenhar bem. O Carille conseguiu empolgar a torcida santista logo no começo da temporada, quando o Santos foi de clube rebaixado e que por anos estava brigando para se salvar do rebaixamento também no estadual, para uma equipe que mostrou força e chegou na final do campeonato contra o Palmeiras e perdeu o título por detalhes, com muita gente dizendo que foi mais erro de arbitragem do que propriamente demérito do Santos. E essa era a cobrança de muitos torcedores, para que o time jogasse mais e mostrasse um desempenho melhor, mas é difícil para o torcedor entender que de verdade, no papel, os nomes até pareciam interessantes, mas em campo a realidade é diferente. O Santos tinha como principais jogadores nessa segunda divisão o Guilherme e o Otero, e tinha outros grandes nomes mais envelhecidos, como Gil, Juliano e tantos outros. Eles até fizeram a parte deles, mas são jogadores que não vão sobrar tanto assim numa Série A e dificilmente vão conseguir manter o mesmo nível até pela idade. O Santos perdeu jogadores por lesão que foram muito importantes, como por exemplo o João Paulo, que se lesionou gravemente e não jogou mais nessa temporada. O Santos viu o Carille insistir em alguns nomes bem questionáveis pela torcida e também viu o treinador negar chances a outros como Miguelito, que os torcedores queriam demais ver em campo. Você pode questionar os meios, mas o objetivo que entregaram para o Carille era subir para a primeira divisão, e isso ele fez, com uma rodada de antecedência garantindo o título. Mas as rugas com a torcida e também com a diretoria foram cada vez tornando essa relação pior para o Santos, o único que podia sair prejudicado de verdade. Aí vai ter uma definição, porque eu penso que o Santos está muito atrasado em relação a 2025 e planejamento. Né, tá muito atrasado e a gente não pode perder mais tempo, né? Se eu vou continuar, se eu não vou continuar, esse não é o problema. O importante agora é todos pensarem no Santos e saber o que querem para 2025 e já começar a direcionar muitas coisas. Obviamente, o Carille não fazia parte desse planejamento e o Marcelo Teixeira se mostrou firme para segurar o treinador sem espanar, mesmo que sob protestos da torcida, até que o objetivo final fosse definitivamente atingido: o acesso e também, por consequência, o título da Série B. Os coordenadores envolvidos e decidimos já fazer definitivamente o planejamento visando 2025. Então, ainda hoje,
nós já autorizamos o departamento a conversar com o Fábio Carille, definir a sua situação. Queremos definir hoje mesmo essa situação, independente, porque a prioridade, a preferência é o contrato do Fábio, mas não, óbvio, hoje cravar que o Fábio manterá esse trabalho. Dependerá do que eles estão conversando, daquilo que está sendo dialogado, para a gente ter a certeza de que essa decisão é uma decisão que favorecerá a ambas as partes. É nítido que existe uma insatisfação por parte do torcedor, de uma parte da torcida, e o Santos sempre manteve uma coerência, uma lógica, um respeito ao profissional, aos contratos e, acima de tudo, pela certeza daquilo que estava programado e foi alcançado. Então, nós programamos algo que, com a comissão técnica, com esse grupo de jogadores, ela foi de sucesso alcançada. Agora sim, para 25, nós temos que fazer uma outra avaliação. O Carille foi muito bem recompensado pelo que ele fez no Santos. Ganhou um bônus de R$1,5 milhão por cumprir os objetivos da temporada e, segundo informações, ainda vai levar mais R$2,5 milhões pela multa rescisória que ele já tinha por uma renovação automática de contrato, já que ele tinha acordo com o Santos até o final de 2025. Ele também foi sondado pelo Corinthians e parecia que definitivamente ele ia deixar o Peixe para treinar o clube onde ele começou a sua carreira e foi campeão brasileiro e também campeão estadual. Mas a proposta, de fato, nunca aconteceu e por isso o Carille nunca negou o interesse do Corinthians, e isso irritou demais a torcida do Santos. Por muitas vezes, o Carille achou que a torcida exagerou muito nas cobranças que eram feitas ao seu trabalho e também aos jogadores do Peixão, e que o interesse do Corinthians em tirá-lo do clube foi crucial para essa mudança de postura da torcida, que antes até apoiava o trabalho, mas que depois passou a cobrar com muito mais agressividade. Exageradas, em alguns momentos não jogaram com a gente. Por exemplo, a gente acho que estava liderando contra o Vila Nova, vira o jogo 0-0 em casa, o Vila ainda com chance, né? Saímos do campo assim, eu vaiado, alguns jogadores vaiados. Calma, criamos, teve bola na trave do Juliano de cabeça, teve lance do Guilherme para fazer gol, teve outro lance com 3 ou 4 chances assim que a gente não fez no primeiro tempo, fazendo um jogo consistente, jogo de Série B, né? Lutando pela liderança, saímos todos vaiados, assim, jogadores muito chateados. Não, gente, levanta a cabeça, vamos por nós, trazer eles com a gente. No segundo tempo fizemos 3 gols, ganhamos o jogo, né? Então sei que nos últimos anos não foi fácil para o torcedor santista, a gente também tem que entender isso, né? Mas acho exagero, não só comigo, como com os atletas, principalmente durante o jogo. Principalmente no intervalo do jogo, você brigando pela liderança, brigando pela ponta, e a gente saindo assim do intervalo do jogo, assim, embaixo de vai, assim, é algo que eu achei que foi demais. Na verdade, o Carille no Santos foi do início ao fim com as suas convicções, independente da pressão da torcida. Alguns chamam de personalidade, aqueles que não estão afim de chamar dessa forma, chamam mesmo de teimosia. Mas até a fala sobre essa pressão na sua última coletiva no Santos, acabou pegando mal com a torcida. Parecia que o Carille tinha o dom de inflamar os ânimos. Para você cumpriu, levando o Santos de volta à Série A. A gente vê que o torcedor não está feliz com o futebol que o Santos apresenta. Você acha que é possível, se você ficar, reverter essa situação para o ano que vem? Obrigado. Primeiro, Ricardo, não é só vocês que veem, eu também vejo, né? Tudo pode acontecer no futebol. Eu já vi cada reviravolta, pressão maior, por exemplo, de 2011, da derrota do Corinthians lá pro Tolima, e a continuidade do Tite. Vocês não sabem, vocês não sabem o que é pressão. Temporada que começa em 2 meses, sem treinador definido, com uma viagem planejada para os Estados Unidos que pode atrapalhar a pré-temporada e todo tipo de problema que a gente já conhece muito bem do futebol brasileiro.